Os conteúdos que a gente tem sobre transição planetária, de maneira mais específica, eles estão expressos em 2 obras doutrinárias de forma mais robusta. Uma primeira obra que a gente tem sobre esse assunto é a obra A Gênese. É certo que dentro de um livro do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 3º, sobre há muitas moradas na casa de meu pai, existe a pluralidade dos mundos habitados, é verdade. Mas a discussão sobre a transição planetária ela está mais bem expressa dentro do livro A Gênese. E o segundo livro, onde ela se apresenta de maneira bem interessante, é em Obras Póstumas, na segunda parte, no capítulo 31, uma mensagem intitulada Regeneração da Humanidade. Nesse capítulo, Regeneração da Humanidade, existe uma mensagem bastante longa, de 29 parágrafos, que é uma boa referência sobre transição. Aconselho aqueles que têm gosto pelo assunto que leiam capítulo 18 da Gênese e o capítulo 31, Mensagem Regeneração da Humanidade, que é uma mensagem recebida no dia 26 de abril, 25 de abril de 1866. E o que a gente observa dentro da perspectiva desse material que essas 2 obras nos apresentam? O primeiro ponto que nos salta aos olhos quando a gente se aproxima do conteúdo que elas tratam é sobre exatamente o que de fato seja a transição planetária. E a gente vai encontrar no capítulo 18 da Gênese, no item 6, uma informação que fala que esse processo é um processo universal, não é uma exceção na Terra. Ele acontece em todo o universo em que os mundos têm a sua marcha de progresso. Os indivíduos possuem um ritmo de avanço e as sociedades, as comunidades, as civilizações também têm seu ritmo. O ideal seria que os indivíduos se desenvolvessem no ritmo das suas civilizações. Nem sempre isso acontece. Tem vezes que nós nos adiantamos mais do que o grupo e tem vezes que nós nos atrasamos mais do que o grupo. Isso dá origem a 2 fenômenos de migração diferentes que estão tratados no capítulo 11 do livro A Gênese, no item 37 e no item 35 desse capítulo. O item 37 nos oferece a informação de que são 2 formas de migração planetária. Um tipo de migração vai acontecer, segundo esse item 37, ele vai acontecer de maneira individual e das circunstâncias chamadas condições normais do planeta. Então eu vou ter fundamentalmente 2 tipos de transição, de migração acontecendo nos mundos. Um primeiro tipo de migração chama-se migração individual e um outro tipo chama-se migração coletiva. O que é uma migração individual? A migração individual, como o próprio nome diz, seria, Elisane, uma migração do indivíduo, de uma pessoa. Então, na migração individual, um espírito migra, não é uma coletividade. Segundo, eles migram sempre para sociedades melhores do que eles estão. Terceiro, a migração é facultativa, ou seja, eles migram se quiserem. Se não quiserem, podem permanecer no planeta onde estão. E a 4ª característica, apresentada no item 35 do capítulo 11 da Gênese, diz que eles ocorrem fora da transição planetária. Vamos repetir. Migração individual. Um indivíduo facultativo para mundos melhores e sempre fora das transições planetárias.
O segundo tipo de migração. Qual é o segundo tipo de migração? É o oposto da primeira. Tudo que essa diz, essa aqui vai negar. Então, primeiro, a migração não é individual, é coletiva. Segundo, a migração não é facultativa, é compulsória. Terceiro, a migração é sempre para sociedades mais atrasadas. E quarto, ocorrem durante as transições planetárias. Isso é confuso, que eu estou dizendo? Tranquilo? Beleza. Então, quando eu estou fora da transição planetária, os indivíduos podem migrar individualmente para uma sociedade melhor. Eu sou tão velho no movimento espírita que eu sou do período que as pessoas diziam assim: eu vou me esforçar o que eu puder para que eu não volte a encarnar na Terra. Eu quero desencarnar e não voltar mais, eu quero ir para um mundo melhor. Porque era o que a gente dizia isso lá atrás, vocês não eram sequer nascidos, mas eu já era adulto, e o movimento espírita falava de que a gente tinha que se esforçar para não voltar para cá. Vejam só como era a leitura da Terra e do que poderia acontecer com o planeta. Então o sonho era trabalhar bem para desencarnar e não precisar voltar. Isso é típico do período fora da transição, em que os espíritos podem receber um convite para migrar. Exemplos! Nós temos o exemplo de Alcione, que recebeu um convite e foi. Nós temos o exemplo de Bezerra, que recebeu um convite e não foi. Mas são migrações individuais. Um Francisco de Assis, por exemplo, sei lá, deve ter recebido talvez um convite aí, não sei. Não faço ideia, mas coisas assim. É um indivíduo muito além do seu tempo que recebe uma possibilidade de ingressar em uma sociedade melhor. Isso é migração individual. Por que as migrações individuais não acontecem durante a transição planetária? Porque eu disse que a migração acontece somente no período fora da transição. Quando vem a transição, elas são sustadas. Qual é a razão desse desinteresse na migração dos espíritos na transição? 2 razões. Anota aí, Elisane. Razão número 1. Durante o período da transição planetária, nós vamos precisar de muita gente porque vai aumentar a perturbação. E ocorre na época em que as migrações se dão uma grande quantidade de espíritos que chegam aos mundos para ajudar na transição. Então, se eu vou precisar chamar gente para ajudar o meu planeta que está em transição, por que eu vou liberar alguém se eu vou precisar dele? Não é lógico. Se eu vou precisar, fica, meu. Então ele acaba ficando porque eu vou precisar de gente. Então, ora, é ilógico dizer assim: quem quer ir embora pode ir. Vão, mas olha, eu vou precisar de todo mundo. Então não vai, ué. Se há um afluxo maior de benfeitores no período da transição, não é razoável que eles vão embora. É melhor que eles fiquem. Razão número 2. O mundo não vai melhorar? Se o mundo vai melhorar, por que eu vou mandá-lo para lá se daqui a pouco, onde ele está, vai ser melhor? Né? Se já vai melhorar. Daqui a 300, 400 anos o negócio vai estar melhorado, então não vai, fica aqui. Ajuda a gente. Colabora conosco, já fica aqui, já está ambientado, fica do lado de cá. Já as migrações coletivas, elas são migrações relacionadas com o impacto da necessidade de mudança do orbe e a impossibilidade de permanência de determinados indivíduos que são considerados como sendo impróprios agora para que o planeta os tenha. Nós temos dentro dessa mesma literatura informações sobre quando é que essa transição começou. 2 vezes ela aparece. No livro A Gênese,
no item 9 do capítulo 18, está dito que ela começou há quase um século. Aí eu fiz as minhas contas, não foi a obra, eu fiz. Estamos em 1867, girando 100 anos, dá 1767, como é quase um ano, eu botei mais uma década, quase um século, né? Botei uma década, bateu na Revolução Francesa. Então, o período da Revolução Francesa, que não é somente uma mudança de regime de governo, mas uma mudança muito severa da humanidade, que a partir daí ela se desatrela da religião e o materialismo, então, se apresenta, nós vamos ter, então, uma grande indicação de que o período da transição planetária teria iniciado aí. É uma hipótese, né? E também você vai encontrar essa mesma informação lá em Obras Póstumas, naquela mensagem que eu falei, no parágrafo 21, ela vai dizer quase a mesma coisa. Ela vai dizer que já tem um século, não diz que é quase, diz que é um século. Um século, quase um século, é tudo a mesma coisa. Então, o período do início da transição teria se dado, então, durante essa época aí da Revolução Francesa. Fazendo uma análise daquilo que a literatura espírita dispõe sobre o que seja uma transição planetária, a gente pode colocar que ela é formada por 7 fases diferentes, tá? As transições é onde estão as migrações coletivas. A migração individual está fora dessa conversa. Migração coletiva está. Então, as transições planetárias, elas possuem, na nosso grau de evolução, claro que nem todas são assim, mas de provas e expiações para a regeneração, 7 etapas. 7 etapas. Etapa número 1, anota aí, Elisane. Etapa número 1. Número 1. Revelação das leis espirituais de forma universal. Ou revelação universal das leis espirituais. As leis espirituais sempre estiveram no planeta, na mão de Buda, Krishna, Sócrates, Platão, Hermes Trismegisto e outros mais diversos sábios que passaram pela história da humanidade. Mas ela nunca foi entregue para a grande massa da população. Sempre em sociedades secretas, Rosa Cruz, Círculo Esotérico da Comunhão do Pensamento, maçonaria. Conhecimento sempre entregue para um seleto grupo. Os sacerdotes de Amon, sempre guardado. Os rabinos da Cabala, sempre para um grupo único e não para a humanidade. Agora ela seria revelado como uma revelação universal. Então, a etapa número 1, revelação universal das leis espirituais. Já aconteceu? Já. É o advento do Espiritismo. Porque essas verdades sempre existiram, mas elas nunca foram de conhecimento de todos. Então, rasga o véu e entrega para todo mundo. Número 2. Fase número 2. Encarnação maciça das entidades profundamente perturbadas. Os espíritos endurecidos reencarnam maciçamente na humanidade após o início da transição planetária. Por quê? Para dar a eles uma chance para saber quem nós somos, para saber se a gente realmente consegue conviver com o mal sem se contaminar nem pela paixão, nem pelo ódio e nem pela desistência de fazer o bem. Então a gente se defronta com essas entidades e vai conviver com elas. O Apocalipse do capítulo 20 diz: e no final dos tempos convém que Satanás esteja solto por um pouco de tempo. Não quero que ninguém fique preocupado, Bárbara, porque o Satanás já está solto, viu? Basta assistir o jornal e você vai ver que esta fase também já passou. Então a fase número 1 já foi, fase número 2 já foi. Fase número 3. Encarnação dos bons. Sim, para contrabalançar a chegada dos maus, a encarnação dos bons. Fase número 4. Expansão do materialismo no mundo.
Porque os maus, eles vêm exatamente para apresentar a sua loucura para o planeta. Eles vêm para disseminar as ideias de ruptura com tudo que durante 10.000 anos foi construído no ideário humano como sendo a verdade espiritual. E aí chega no período da transição, prova final. Uma série de entidades bem perturbadas encarnam na Terra e vêm com um propósito: chacoalhar as estruturas da sociedade para saber se nós temos convicção daquilo que nós acreditamos. Isso chama-se momento da expansão do materialismo. Eu pergunto, esse período ainda vai acontecer ou já está acontecendo? Já está acontecendo. Fase número 4. Então, aí nós temos, eu acho que falei a 4, né? Primeiro, o advento da revelação. Segundo, a chegada dos maus. Terceiro, poderia até colocar a expansão do materialismo como a terceira. O quarto, a chegada dos bons. E a gente poderia dizer assim, gente, os maus vieram, o materialismo se implantou, mas os bons vieram. Então, certamente, a quinta fase vai ser a boa. A quinta fase é a pior. Quinta fase. O domínio do mal. O domínio do desequilíbrio. A inversão de valores. Porque uma coisa é a onda filosófica do materialismo, que aconteceu no século XIX e no século XX. Nós não estamos vivendo mais a expansão do materialismo. Nós estamos vivendo hoje o domínio do mal. Porque o materialismo já se espalhou. O que ele tinha que destruir, já destruiu. Agora ele está terminando a obra de destruição. Então avança o conjunto de desequilíbrios, a perturbação se espalha sobre o planeta, o que era certo passa a ser errado, o que era errado passa a ser certo. Há uma ruptura de uma série de valores. Então, há um conjunto de dores muito fortes que acontecem nesse período, chamado o período 5, que é o predomínio do mal. Aqui tem uma coisa bem interessante. Aquela mensagem que eu falei para vocês, que existe, tal, que é uma mensagem muito impactante, etc., ela traz no parágrafo 20 dela uma das informações mais preciosas que ela tem. No parágrafo 20 ela diz o seguinte, que quando esse período de perturbação chegar, vamos ver coisas na Terra que a gente nunca viu antes. E aí vocês vejam comigo se o período 5 já está acontecendo ou não. Diz eles assim, lá nessa mensagem: os suicídios se multiplicarão em proporções jamais vistas e se espalhará até sobre as crianças. Estão vendo algo parecido com isso? Nós nunca tivemos na história da humanidade essa incidência de suicídio infantil. Nós estamos tendo hoje. Essa é uma das marcas de que estaríamos vivendo também esse período 5. Segunda característica do período 5, está lá nesse mesmo parágrafo 20, ele vai dizer, aí vocês veem se está acontecendo ou não. Diz assim: a loucura jamais terá atingido tão grande quantidade de homens. Estão vendo o enlouquecimento crescer no mundo? Os transtornos mentais, a imensidão de transtornos psiquiátricos de ordem neurótica e psicótica que a gente está vivendo, quantidade de nós que estamos tomando remédio controlado, a imensidão de pessoas que hoje só está conseguindo tocar a sua vida por conta de uma medicação. Então nós estamos vivendo esse período. Essa é a segunda cara. Anotou as duas aí, Elisane? Primeira, o suicídio infantil. Segundo, o aumento da loucura como jamais visto.
Mas tem um terceiro, que eu acho o pior dos três. Terceiro item que fala sobre esse período diz o seguinte: será tão grande a loucura entre os homens que antes mesmo de morrerem estarão riscados do número dos vivos. Os homens estarão tão enlouquecidos que antes mesmo de morrerem estarão riscados do nome dos vivos. Vocês acham que isso existe? Uma pessoa viva que antes de morrer está riscada do número dos vivos é um vivo morto, concorda? É um zumbi. É um zumbi. Nós temos zumbis hoje na nossa sociedade? A Elisane acha que não. Se você visitar uma Cracolândia, você vai ver o que é um zumbi, um exército de zumbis. Naquele período, os espíritos não conseguiam descrever de maneira mais nítida uma Cracolândia. Aí ele diz: antes mesmo de morrerem, estarão riscados entre o número dos vivos. Então, é suicídio infantil, aumento do transtorno mental e drogadição. É o cenário, a gente está vivendo esse cenário 5, que está ligado com a promiscuidade, com a prostituição, com a inversão de valores, com a ruptura de uma série de conquistas que a sociedade fez, todas elas acontecendo no tempo da transição planetária. Por que elas acontecem? Elas acontecem porque uma quantidade expressiva de entidades perturbadas vieram ao planeta e estão trazendo as mais absurdas ideologias. E muitos de nós estamos apaixonados por elas. Porque isso é a prova final para saber se passa ou se não passa. Então, abre todas as portas e vê por onde a criatura passa. Se ela se sente atraída por alguma dessas promessas que essas doutrinas perturbadas apresentam, se ela tiver essa característica, é um indicativo de que ela ainda traz muitas dificuldades em si mesma, né? Está confuso até aqui? Tranquilo? Eu posso seguir? Penúltima fase. Testemunhos. O que é a fase dos testemunhos? É a fase na qual os cristãos e as pessoas que estão, digamos assim, independente de serem cristãos, mas as pessoas que estão alinhadas com um propósito espiritual da vida, irão provar as suas percepções diferenciadas do existir. Sexta fase. Vocês acham que está nessa fase? Nós estamos nessa, a fase dos testemunhos. Esse é o período. A fase do testemunho é a fase onde nós estamos sendo chamados a conviver com uma sociedade completamente doida, sem endoidar. Nós estamos sendo chamados a isso. A conviver numa sociedade totalmente perturbada e não pode odiar as pessoas que estão perturbadas, porque senão mostra que a gente também está perturbado. Mas eu não posso me apaixonar pelas ideologias loucas que essas entidades trazem. Então, é um momento muito diferente, porque eu convivo no meio do mal, mas eu não posso me policiar com o mal. Para quem se perdeu, primeiro a revelação, segundo a chegada dos endurecidos, terceiro, que eu já botei para o quarto, eu vou botar como terceiro, o avanço do materialismo. Quarto, a chegada dos bons. 5, o império dos sentidos, das imperfeições, o império da loucura, o império do desequilíbrio. 6, o testemunho. E 7, e última, a migração planetária. Essas fases, elas não são sequenciais.
elas se interpenetram. Então nós estamos tendo chegada de gente louca, chegada de gente boa, aumento do desequilíbrio e testemunho tudo ao mesmo tempo. Mas essas fases, elas existem na construção da edificação do novo mundo. Nós estaremos, portanto, vivendo a fase final do período da transição, o que não significa dizer que essa transição vai acabar ano que vem. Nós não temos o prazo em que ela acaba. E esqueçam todas as previsões que possam existir de data marcada para o final da transição, porque conforme o item 267, parágrafo 8º da obra O Livro dos Médiuns, toda previsão com data marcada tem indício de mistificação. O Espírito marcou data, desconfie. Então, esse negócio de 2019, 2057, 2012, o relógio de Deus não tem ponteiro. Então, não dá para a gente imaginar que a transição vai acontecer dessa forma. Então, se a transição não vai acontecer assim, como é que vai ser a transição? O que é que a gente tem de informação na literatura sobre como que ela vai se dar? E aqui tem algumas coisas bem interessantes que a gente vai encontrar no capítulo no parágrafo 3º de Obras Póstumas, naquela mesma mensagem. Ele vai dizer assim: não busqueis as demonstrações da transição nos céus, não serão as estrelas, nem o sol e nem a lua que lhes darão conta de que a transição começou. Olhai entre vós. Os sinais da transição estarão entre vós. E ele vai comentar depois, um pouco mais à frente, no item, eu não lembro, acho que é o item 9. Eu acho que é o item 9, eu não tenho certeza. Item 9? Item 9 ou item 7, um dos dois, não sei, não estou lembrado. E diz o seguinte: não são as entranhas do planeta que vão se revolucionar. Não esperemos guerra, rumores de guerras, convulsões, terremotos, maremotos, tsunamis, porque isso não será um indicativo da transição. Ela diz, não, o que indica a transição são as mudanças sociológicas, não são as mudanças do planeta fisicamente. O que nos leva a concluir que não existe transição planetária. O que existe é transição da humanidade planetária, porque o planeta não está em transição. Quem está em transição é a humanidade dele. O gato vai continuar miando, o cachorro vai continuar latindo, mangueira vai continuar dando manga, e chuva vai continuar caindo para baixo, não vai subir. O planeta não está em transição. Quem está em transição é a humanidade do planeta, mas os animais, as plantas não estão em transição. É só o psiquismo da criatura humana que está em transição para um novo estágio de compreensão da vida. E aí a gente tem uma janela de tempo para promover esse processo de mudança. Mas a gente não pode dizer que esse processo de mudança tem uma data marcada para acontecer. E nem podemos dizer que isso vai se dar por conta de uma Covid, por conta de uma guerra, por conta de uma hecatombe. Segundo a doutrina espírita, o que move a transição planetária não são os aspectos físicos, mas ideológicos do planeta. E aí ele vai avançar na leitura desse processo, dessa transformação que ele diz que vai começar um vai e vem de espíritos. Espíritos que chegam, na plataforma dessa estação é a vida. Então, tem gente que chega para ficar, tem gente que vai para não voltar. Então, são os dois lados da mesma viagem, frente
que chega é o mesmo trem da partida. Então vai começar um vai e vem de espíritos. Essa mesma imagem de uma plataforma que aparece nessa música do Milton Nascimento, aparece na Gênese. Ele fala de uma plataforma onde os espíritos chegam, os espíritos saem. E vai começar a se dar isso. Espíritos que são de uma determinada característica, que têm determinados pendores, que serão identificados como aqueles que deverão sair. E espíritos outros, que deverão ficar, que vão chegar no planeta. Então tem uma turma saindo e tem uma turma entrando. Você vai ter 2 grupos de espíritos aí nesse processo migratório, né? E essas mudanças vão acontecer em função da encarnação e da desencarnação que os espíritos vão proceder. E aí o texto vai avançando nessa direção, dizendo que vai haver um grande entrechoque das ideologias. Isso está numa mensagem que está lá no capítulo 18 da Gênesis. Ele tem 2 mensagens e uns comentários de Kardec. Logo no começo tem 2 mensagens, e a mensagem do Dr. Barry, no item 9 do capítulo 18 da Gênesis, vai dizer que haverá um grande entrechoque das ideologias dos espíritos que vão chegando, como se acontecesse uma efervescência ideológica. É linda essa expressão dele, falando que a humanidade vai passar por esse período de grandes divergências ideológicas dentro de uma mesma sociedade. Nós estamos vendo isso hoje. Nós temos pessoas vivendo na nossa sociedade com visões bastante diferentes. E tenho certeza que tem gente aqui, em função dessa polarização política que o Brasil está vivendo, que está querendo escolher um lado. Esquerda ou direita? A turma da esquerda dizendo que estão certos e a turma da direita dizendo que está certo. Quem está certo? Eu vou dar agora o lado que está certo. Olha aí. Eu vou dizer para vocês qual é o lado que está certo. Segundo a doutrina espírita, se é a esquerda ou se é a direita. Qual é o lado certo? O lado certo é o lado que não odeia. Então, se eu for esquerda e eu odiar quem é direita, eu não posso estar certo, gente. Não posso estar certo. Porque não faz sentido a gente apontar o progresso odiando alguém. Se eu sou esquerda e eu odeio o outro, descubra, estou do lado errado. Se eu sou direita e eu odeio esquerda, também estou errado. Qual é o lado certo? É o lado que não odeia. E aqui eu vou pegar aqui um livro que eles têm aqui, para a gente poder ver isso, para não dizer que eu estou inventando. Não tem aqui. Só tem o Evangelho, não tem o livro dos Espíritos. Mas eu falo de cabeça, eu tenho aqui. No livro dos Espíritos, se vocês pegarem lá, no último parágrafo de um livro, alguém tem aí o livro dos Espíritos à mão, para não dizer que eu estou inventando? Que aí alguém vai dizer, inventou, tirou da cartola. Ótimo, pegue o livro dos Espíritos e vá para o final dele, na conclusão, o último parágrafo da conclusão. Último parágrafo da conclusão. Último, no final. O último parágrafo da conclusão. Chegou? Isso. No meio desse parágrafo tem um ponto em seguida e começa depois do ponto em seguida assim, jamais, procure. Não, começa assim, jamais os bons espíritos foram instigadores do mal.
Opa! Pode. Ok. Jamais os bons espíritos foram os instigadores do mal. Tem alguém instigando o mal hoje? Então não são os bons espíritos. Agora vamos saber o que é o mal. Lê para mim agora só mais um pedacinho. O que é que diz? Pronto. Jamais incentivaram ou legitimaram o assassínio ou a violência. Então, o que é o mal? O mal é o assassínio, a violência, que seria, evidentemente, o assassínio em qualquer faixa de idade, desde a concepção até a morte. Eutanásia, aborto, pena de morte, está tudo dentro do assassínio. E a violência de qualquer espécie. A violência de qualquer espécie. Então isso aí não é... Se alguém está estimulando a violência, está estimulando o assassínio, não provém dos bons espíritos. Agora leia a outra frase. Ok. Jamais incitaram os ódios dos partidos. Vocês querem alguma coisa mais clara do que isso, pelo amor de Deus, Cristina? Então, se existe alguém estimulando o ódio dos partidos, não provém de bons espíritos. Então, se a pessoa diz assim, nós temos que matar eles, nós estamos a serviço do mal. Com a capa do bem a serviço do mal. Não importa o lado que eu estou, se eu sou esquerda, se eu sou direita, não me interessa, mas a partir do momento em que para defender as minhas tem que matar os outros, eu estou errado. Não há registro na história do cristianismo que os cristãos, para se defenderem do Império Romano, tenham criado uma milícia cristã para matar soldado romano para não ir para o circo. Vocês viram alguma vez isso? Os cristãos criarem uma milícia que fica na porta das catacumbas. Quando o soldado vem, mata, senão ele vai levar a gente para o... O que aconteceu? Eles deixavam. Os romanos entravam e levavam os cristãos. E eles iam para a arena. E eles morriam. E o Império Romano matou milhares de cristãos. E eu pergunto para vocês que sabem tudo, passados 2000 anos, cadê o Império Romano? Acabou. Cadê o cristianismo? É a maior religião da Terra. Então a gente não pode ter essa ilusão de que a gente tem que usar da violência para propagar as ideias do bem. Isso é uma coisa que não se sustenta pela lógica espírita. Muito bem, chega, pode fechar o livro. Tem mais coisa aí, tá? Mas não importa hoje. Fala, jamais aqueles que têm o desejo da posse da terra, da ambição, dos postos de comando, de poder, que esses são aqueles que não estão inspirados pelo irmão. Mas isso não interessa. Só me interessava essa parte. Jamais estimularam o ódio entre os partidos. Bom, muito bem. Voltando para a nossa discussão, a transição planetária, portanto, ela vai se identificar por esse confronto ideológico entre as pessoas e não necessariamente por um processo de um sinal no céu, de alguma coisa desse tipo. E aí vocês vão pegar depois o item 9 e o item 10 do capítulo 18, que é onde estão as informações sobre esse confronto de ideias. E eu tenho certeza que vocês querem saber qual é o resultado dessa história, né? O que vai acontecer no final? Quando vier a transição, qual é o resultado da transição? Vocês sabem? 7 grupos serão formados. 7 grupos. Nós temos que estar num desses. Vamos lá. Grupo número 1. O grupo número 1 estão
contidos no item 27 do capítulo 18. São chamados os maus não tocados pelo bem, que aparecem também no parágrafo 13 daquela mensagem de Obras Póstumas. Inclusive, além de aparecer eles, aparecem as 4 características que eles têm. Quem tiver essas 4 características, comece a preparar suas malas, porque vai migrar. Anota aí, Elisane. Característica número 1. Revolta contra Deus. Ódio de Deus. Ódio do espiritual. Ódio de religião. Ódio de tudo que seja relacionado com as questões da espiritualidade. Esse é o primeiro. Beleza? Característica número 2. Exatamente por serem ignorantes das coisas espirituais, ignorantes das coisas do espírito, eles têm uma segunda característica. Eles têm um apego enorme à vida material. Apego. Apego às coisas materiais. Característica número 2, que decorre da primeira. Como eu estou distante de Deus, eu me torno automaticamente ignorante das coisas espirituais e, consequentemente, sou uma pessoa muito ligada às coisas materiais. Característica número 3. Como eles são ligados às coisas materiais, vem a característica 3. As suas paixões não têm controle. Suas paixões não têm controle. Tem paixões incontroláveis. Nessas paixões você pode colocar o álcool, a droga, o sexo desregrado, a ambição, as próprias relações afetivas extremamente intensas, enlouquecidas, desesperadas, também como característica dessas paixões enlouquecedoras, estão aí dentro. Característica número 4. Por não conhecerem a Deus, não conhecerem sua lei, serem apegados às coisas materiais, e não terem controle sobre as suas paixões, estão dominados pelo egoísmo, pelo orgulho, pela cupidez, pela ambição, pela vaidade. O império das imperfeições toma conta da alma dessas criaturas. Se vocês conhecerem alguém assim, então vocês já sabem que esse indivíduo ele está marcado para a migração. Eles costumam não ter arrependimento pelo que fazem, têm convicção do mal que realizam e não se arrependem. E dizem, eu fiz e faria de novo tudo, porque não sinto o menor remorso. Por serem assim, eles não têm remorso do que fazem. Não se doem pelo que acontece. Parágrafo 13 da mensagem está contida em Obras Póstumas. Diz a mensagem assim: esses praticam o mal pelo mal e por isso serão excluídos do mundo em que viveis. Vão ser excluídos. Parágrafo 8º daquela mensagem lá trata dessa questão. Ok? Uma coisa importante que os espíritas vivem sempre falando, mas isso pode esquecer, nós não pertencemos a esse grupo. Não. Primeiro grupo não, pode pertencer a outro, mas a esse primeiro não. Porque lá tem um parágrafo, que é o parágrafo 17, que diz assim: não haverá exclusão da terra, senão daqueles que substancialmente rebeldes, não têm o menor interesse de progresso e estão surdos aos apelos do bem e da razão. Não é o nosso perfil, então vamos acabar com essa choradeira de vou migrar. Não vai migrar. Não vai migrar. Nós não somos espíritos com a característica da migração. Nós poderemos estar no grupo 2,
Grupo 2. Qual é o grupo 2? O grupo 2 também está no item 27. Também são do item, só que é do finalzinho do item 27, na última frase do item 27. Eles são maus, mas não são maus não tocados pelo bem. Eles são maus tocados pelo bem, ou seja, eles são maus, mas eles são sensíveis ao bem. Eles choram, lamentam as besteiras que fazem, mas fazem de novo. Eles não têm arrependimento, eles têm remorso. Porque o arrependimento faz com que você não repita, o remorso faz repetir. E eles repetem, eles fazem uma coisa, meu Deus, não deveria ter brigado com a minha mãe. Aí amanhã repete o mesmo comportamento. Maus tocados pelo bem. Destino dos maus tocados pelo bem. O que se diz que vai acontecer com essas entidades? Os maus tocados pelo bem migrarão também, mas não migrarão para fora do planeta. Migrarão dentro do planeta, para locais mais difíceis, aonde ficarão os desafios que eles vão ter que testemunhar. Eu confundi vocês com o que eu estou dizendo? Os maus não tocados pelo bem migram para outros mundos. Pluf, foi embora. Os maus tocados pelo bem, e nós podemos estar nesse grupo, nós vamos ser convocados a estar em outros lugares do planeta, que são mais difíceis, para dar testemunho. Ou seja, essa boca boa de ter literatura abundante, um país com liberdade religiosa, com todas essas coisas que a gente tem no Brasil, certamente não se repetirá numa próxima existência. Nós iremos ser naturalmente chamados para exercer essa nossa atividade aonde não é assim. Não estou dizendo com isso que a gente vai renascer espírita, a gente pode nascer fora da religião. Posso nascer no ambiente da educação, no ambiente da política, no ambiente científico, né? E posso nascer no ambiente religioso, mas não necessariamente espírita. Posso nascer um padre católico, um pastor protestante, nascer muçulmano, posso nascer budista, sei lá. Então, todas essas mudanças poderão acontecer conosco. Esse é o segundo grupo. Segundo grupo, os maus tocados pelo bem. Eles estão no item 27 e acho que no item 28 também eles estão presentes. 27 e 28, acho que 27 e 28. Os maus tocados pelo bem. Terceiro grupo. Os que são da terra e que são bons. Sim, existe um pessoal que vive na terra e que já é bom. Ele não é mal tocado pelo bem, já é bonzinho, já é pessoa boa. Tem gente boa, é um espírito que a maior parte das suas ações são ações nobilitantes, são espíritos com virtudes bastante desenvolvidas. Então esse é um terceiro grupo, esse grupo existe, tá? Você tem algumas pessoas na Terra que são incríveis e eles são da Terra, já vem encarnando no planeta há um tempo e vão permanecer no planeta para a fase de regeneração. Importa considerar, gente, isso é muito importante, que o mundo que vai vir aí é o mundo de regeneração, não é o mundo dos regenerados, não. É o mundo para que a gente se regenere. Não é o mundo de pessoas, não é o mundo superior. Ele é apenas um mundo onde as pessoas querem mudar. Essa é a diferença. No nosso planeta, a grande característica é eu não quero mudar. Então, vou já dizer lá, no terceiro grupo chama-se os da terra, que são bons. Então, o primeiro grupo, os que são da terra, mas que são maus, não tocados pelo bem. O segundo grupo, eles são da terra, mas eles são maus, tocados pelo bem. O terceiro grupo, eles são da terra, mas eles são bons.
E os dois primeiros eram maus, sendo que um era mau não tocado pelo bem e o outro era mau tocado pelo bem. E agora são da terra, mas são bons. Tem gente assim aqui. É da terra, mas é bom. São pessoas que têm um coração bom, gostam de fazer o bem, se agradam de fazer, não têm grandes compromissos. Então esses são os maus, os nativos bons. E aí esse que eu estava comentando, né? A terra vai se tornar um mundo de regeneração, ou seja, vai abrir espaço para que os que aqui estejam sejam pessoas que dizem: eu quero mudar, estou disposto a mudar. O que é uma boa imagem de um mundo de regeneração? Um congresso espírita. Todo mundo tem seus defeitos, suas falhas, seus problemas, seus conflitos, suas dores em casa, doenças, mas está todo mundo querendo acertar. As pessoas estão lá. Ninguém se inscreve num congresso espírita para roubar os outros. Eu vou para lá porque quando der uma sopa numa sacola, eu vou roubar o celular e vou sair correndo com aquele celular. Se você perceber, num congresso espírita, se alguém esquecer um celular no banheiro, esse celular vai ser achado. Olha, esqueceram o celular no banheiro e tal. Isso vai aparecer, vai acontecer. Nós somos espíritos superiores por isso? Não, isso é de mazela, mas certas coisas a gente já venceu. Então, o mundo de regeneração é um mundo formado por espíritos que ainda não são bons, mas eles querem mudar. Tá? Então, esse é o terceiro grupo. Vamos para o quarto grupo. Grupo número 4. Grupo número 1 são da terra, são maus e são maus não tocados pelo bem. Grupo número 2, são da terra, são maus, mas eles são maus tocados pelo bem. Grupo número 3, são da terra, mas são bons. Grupo número 4, não são da terra, eles não são da terra. É a chamada geração nova. Espíritos que vão se inserir na nossa sociedade, eles vão chegar e vão se integrar à nossa sociedade. Eles estão no item 28 do capítulo 18 da Gênese e estão no parágrafo 12. A geração nova é do parágrafo 12. Parágrafo 13 são os maus não tocados pelo bem. Parágrafo 12 é a geração nova. E também no item 28 da Gênese. Eles têm exatamente as características opostas dos maus não tocados pelo bem. De revolta com Deus, esse é proximidade com Deus. Apego, esse é desapego. Paixões infrenes, esse tem razão, lógica, controle das emoções. E enquanto o outro está preso no egoísmo e no orgulho, nas imperfeições, esse traz dentro dele um sentimento de fraternidade. Uma pergunta que poucas pessoas se fazem. Por que esses espíritos estão vindo para a Terra? Não tem nada para fazer, não? Por que vêm para cá? Eles estão aonde hoje? Por que eles vão migrar para a Terra? O que eles querem aqui? Por que eles vêm para cá? Eles vêm para cá porque eles também estão em migração. Lembra no período da primeira transição planetária da Terra, que chegaram os exilados de Capela, que eram espíritos que já haviam vivido toda a etapa de provas e expiações, mas não conseguiram a condição para ingresso no mundo de regeneração? Pois é. A geração nova é formada por aqueles que viveram todo o período da regeneração, mas não conseguiram alcançar a condição de ingressar no mundo ditoso. Então eles são muito mais evoluídos do que nós, mas eles não são puros. Eles são espíritos que já migraram do seu mundo porque não alcançaram a condição de serem verdadeiramente bons. Mas eles são espíritos que já caminharam toda a história de regeneração e vão trazer um grande contributo para nós. Quem sabe nessa chegada deles aqui, na contribuição que eles vão dar, consigam a condição mínima para ir embora. Então a geração nova também é fruto de um processo migratório.
Eles estão vindo do mundo deles, que vai virar mundo de todos, e eles não deram conta. Não estou desmerecendo, porque eles vão estar muito melhores do que nós. Mas eles são também almas que estão vindo para cá, porque lá não deu mais para eles. Grupo 4. Grupo 5. O grupo 5 é o chamado grupo da repescagem. Eles estão no item 29 da Gênese. No item 29 diz o seguinte, que quando se tiver dúvida se um espírito deve migrar ou não, porque isso pode acontecer, eu pego um espírito e digo, rapaz, eu não tenho certeza se ele tem que migrar. Esse cara aqui, ele tem características que até daria para a gente aproveitá-lo. Por que a gente não aproveita ele? Vamos deixá-lo na terra. Eu acho que ele tem que migrar, hein? Não sei não. Tem dúvida se migra, se não migra? Então eles entram na repescagem. Item 29 da Gênese. Vocês vão encontrar a descrição desse tipo lá. E eles estarão também no parágrafo 15. Parágrafo 15 vai falar sobre eles. Como é que funciona? Eles são retirados da sociedade. São retirados. A sociedade fica sem eles por um tempo. Quando a sociedade se modifica, eles voltam e se integram nela e pronto. Se eles se adaptarem, eles ficam. Se não se adaptarem, eles migram. Está lá no item 29. Sexto tipo. O sexto tipo também está no item 29. São aqueles que, havendo dúvida sobre eles, retira-se e não deixa encarnar. Mas eles dizem que a simples estadia no mundo espiritual, o simples silêncio da encarnação, antes mesmo que a transição se complete, é suficiente para sensibilizá-los diante da possibilidade da migração, que eles digam, não, eu não quero ir não. Eu quero voltar. Então eles saem como se fosse dúvida, ficam no mundo espiritual, a permanência no mundo espiritual chacoalha as estruturas deles e eles então decidem encarnar. E aí já vêm modificados. E tem o sétimo e último. O sétimo e último, eles não serão integrantes da nossa sociedade, mas eles estarão na Terra. São os amores da geração nova. A geração nova tem pai e tem mãe, gente. A geração nova tem amores. E aí eu tenho meu amor que migrou de planeta, eu vou atrás dele. Então haverá muitas mães que encarnarão na Terra extremamente evoluídas para ajudar os seus filhos a se desenvolverem espiritualmente. Então, sempre que ocorre migração de espíritos, os amados vêm atrás. Não vem de maneira definitiva, mas eles encarnam uma vez ou outra para tentar ajudar os seus que ficaram na retaguarda a se desenvolverem. E com isso a gente fecha o último tipo. E eu vou fechar minha fala sobre transição, deixar vocês falarem, porque eu já falei demais.